Na cidade de Cesareia, havia um estrangeiro chamado Cornélio, que era centurião, comandante de um batalhão do exército romano. Era um homem religioso, e na sua casa todos amavam a Deus. Cornélio ajudava muitos judeus pobres e sempre fazia orações ao Criador. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus, que chegou perto dele e disse: Cornélio, Deus aceitou suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres e não se esqueceu de você. Mande alguns homens até a cidade de Jope para buscar um homem chamado Simão Pedro. Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado, explicou tudo o que estava acontecendo e mandou que fossem a Jope. Longe dali, no dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa em que estava para conversar com Deus. Era um dia quente, e Pedro estava com fome, esperando o almoço ficar pronto. Enquanto fazia sua oração, Pedro teve uma visão. O céu estava aberto, e um grande lençol amarrado pelas 4 pontas descia até o chão. Dentro do lençol havia todos os tipos de animais, mamíferos, répteis e aves. Então, Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, prepare uma refeição e coma. De jeito nenhum, senhor. Pedro respondeu: Eu nunca comi nem provei o que a lei judaica considera comida impura. A voz falou novamente com ele. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, o lençol foi levado de volta para o céu. Pedro ficou atordoado, tentando entender o sentido daquela visão. Nesse exato momento, os homens que Cornélio havia mandado chegaram na casa e pediram a Pedro que fosse com eles até a casa de Cornélio. Ora, não era comum naquela época um judeu frequentar a casa de um estrangeiro. Deus avisou a Pedro que podia ir com aqueles homens porque ele os havia enviado. Depois de conversarem, Pedro e mais alguns amigos partiram para Cesareia para encontrar Cornélio. Viajaram o dia todo. Enquanto isso, na casa de Cornélio, todos estavam ansiosos. Muitos convidados esperavam para ouvir o que Pedro iria dizer a respeito de Deus. Quando chegaram na casa, no momento em que Pedro passou pela porta, Cornélio ajoelhou-se para adorá-lo, mas Pedro o fez levantar-se na hora, dizendo: Não faça isso. Sou apenas um homem igual a você. Então, eles entraram na casa. Cornélio apresentou-o a todos e contou a Pedro o que o anjo de Deus havia lhe falado. Agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual, pois Ele aceita todos os que o temem e fazem o que é certo, seja quem for a pessoa. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. As pessoas na sala olhavam atentas para Pedro, que prosseguiu: Vocês também sabem que Deus derramou o seu Espírito sobre Jesus de Nazaré. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os que estavam aprisionados ao mal. E nós vimos tudo isso acontecer, porque caminhávamos com ele por toda a terra de Israel. Pedro respirou profundamente e continuou dizendo: Depois Jesus foi morto e pregado em uma cruz, porém ressuscitou no 3º dia. E nós o vimos ressuscitado e até comemos e bebemos com ele. Jesus nos mandou anunciar a sua mensagem a todo o povo, mostrando que todos os que acreditam nele recebem perdão e vida nova. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os ouvintes. Os judeus que tinham vindo com Pedro ficaram admirados por Deus ter derramado o seu Espírito também sobre pessoas que não eram do povo judeu. E eles falavam entusiasmados da grandeza de Deus em diversas línguas. Todos os que ouviram o que havia acontecido agradeciam a Deus com alegria, porque entenderam que Deus amava a todos, em todos os lugares, e oferecia a todos os povos do mundo o caminho da vida eterna. Atos, capítulos 10 e 11. Uai, seu app de vídeos curtos.